Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar uma das partidas que o Carlsen fez com o Ian Nepomniachtchi no último Champions Chess Tour, que foi vencido pelo próprio. Portanto, o Carlsen até à data já venceu esta competição 5 vezes e sim, houve 5 edições desta prova. Ou seja, é completamente brutal, não é? O gajo joga muito. E ele vai vencer na final o Nepo por 4-1, ou seja, o Nepo não deu luta, não é? Nas semifinais vai vencer por 3,5, 1,5 ao Vachier-Lagrave. Vachier-Lagrave que é um jogador que costuma dar algumas dores de cabeça ao Carlsen. Eu diria que é o jogador que dá neste momento mais dores de cabeça. Claro, o Caruana também joga que se farta. Em relação ao Nepo, nas semifinais venceu o Firuza por 3,5, o que sinceramente para mim acho que é uma vergonha para o Firuza. O Firuza, dá uns tempos para cá, tem sido um flop, ele que já teve 2.800, ele é um miúdo, ele é novíssimo, mas pura e simplesmente não está a chegar àquele patamar que penso que todos esperávamos. Mas bem, enfim, vamos então a isso. Portanto, temos de brancas, então, a Magnus Carlsen contra Nepo. Mas antes disso, só para terem uma ideia, vocês, da brutalidade da carreira deste indivíduo, estes são os títulos que o Carlsen já conseguiu ter na sua carreira. Ou seja, é absurdo, não é? Nós temos 5 títulos de campeão mundial, já não sei, 7, não é? 3, 4, 5, 6, 7. 7 títulos de campeão de rápidas, mais 5 de semi-rápidas. Vocês, candidatos, Tata Steel, a quantidade de vezes que ele já ganhou, 8, não é? 3, 4, 5, 6, 7, 8, vocês. É realmente uma coisa impressionante. O Carlsen é provavelmente o melhor jogador de todos os tempos. Por que é que eu digo isso? Eu sei, alguns estão a pensar, fogo, este gajo está a dizer isso, a sério? Não é o estilo que eu gosto mais, mas nós temos de ser realistas, porque ele continua a limpar tudo, mesmo apesar de estar retirado do xadrez clássico. Ele continua a ganhar praticamente tudo o que são rápidas e semi-rápidas e se vocês avaliarem e compararem os finais do Carlsen com os finais de outro jogador qualquer, e vocês podem ir para o Capablanca, podem ir para onde vocês quiserem, não há melhor do que ele. A verdade é essa. Portanto, vamos então a isso, sem mais demoras, vamos então a Carlsen contra Ian Nepomniachtchi. Portanto, o Carlsen jogou de brancas, o Nepo de pretas, e nós vamos ter aqui uma partida que é bastante atípica, isto porque o Carlsen vai atacar, mas lá está, é aquele estilozinho diferente, porque isto aqui tem piada, porque pura e simplesmente eles vão atingir uma defesa francesa por transposição de lances. É claro, aqui vocês bem ao jeito do Carlsen, ele começa por D4, depois de S6, é óbvio. Ele podia jogar C4, ele podia jogar cavalo F3, ele podia jogar tudo o que ele quisesse, mas ele, quando segue para E4, eu acho que induziu em erro o Nepo. Aqui eu não disse vocês, mas eu penso que o formato era 10 minutos com 3 de incremento, penso eu. E, portanto, aqui o Nepo transpõe para uma defesa francesa, e isto tem muita piada, porque nós, aqui no canal, nós analisamos todas as partidas do Campeonato do Mundo entre o Gukesh e o Ding Liren, que deu o título ao indiano, portanto o Gukesh é o segundo jogador indiano a ser campeão mundial. E na primeira partida do Campeonato Mundial, o Gukesh perdeu com o Ding Liren na jogada de brancas contra uma defesa francesa. E na altura, uma das ideias que eu gostei bastante foi a ideia que ele usou de cavalo E2. Ele, na verdade, jogou o setup com F4 e cavalo E2. E achei muita piada porque o Carlsen vai jogar este cavalo E2 profilático. Qual é a ideia? Depois de C5 ele quer jogar C3 e C3 corta... É perfeito, na minha opinião, porque apesar de aqui ser possível jogar F4, que vai cair mais ou menos no que aconteceu no Campeonato do Mundo, eu na altura eu defendi que as pretas podiam jogar um setup simples. Porque peão toma, cavalo toma, e aqui eu pensaria, ideias de cavalo, o cavalo pode ir já para C5 e tentar entrar eventualmente aqui, também podemos ter ideias de cavalo de C6, pura e simplesmente. E eu na altura, claro, o Ding ganhou violentamente e mereceu, fez um jogo incrível, mas eu defendi que se as pretas quiserem um jogo calmo, um jogo sólido, pura e simplesmente trocar parece uma boa abordagem. E então o Carlsen, claro,
ele é um brutamontes, ele joga muito xadrez, e então quando ele joga C3, ele está a deixar implícito que vai tomar com o peão, consegue consolidar, consegue aguentar o centro e descomplica, não é? Um bocado a posição. E, portanto, aqui o Nepo vai continuar com o cavalo de C6. E aqui a questão é, o Carlsen não é um jogador tão dinâmico, tão agressivo como o Gukash, por exemplo. E na abordagem do Gukash ele jogaria o F4 e depois G4, essas ideias maradas que ele colocou em prática e que acabaram por resultar, né? Porque ele atualmente é o campeão mundial. Agora, eu gosto muito da abordagem do Carlsen, muito mesmo, porque o Carlsen pura e simplesmente joga A3. Qual é a ideia da A3? Se peão toma, toma. Se peão toma, toma. Não existe bispo B4 a dar cheque. E aqui o Nepo joga A5, por isso é que eu estou a fazer aqui a comparação com o Gukash e com o Ding Liren, porque basicamente o Nepo está a jogar o que o Ding Liren jogou, não é? Está a jogar A5 com uma ideia de expansão da A4 e eventualmente a dama vá para A5. E aqui lá está. Eu quando analisei a partida do Gukash com o Ding Liren, eu não disse na análise, mas eu estava sempre a pensar, epá, quem me dera ver o Carlsen a jogar isto de brancas. Eu estava sempre a pensar, mas eu nunca pensei que fosse ver o Carlsen a jogar uma ideia semelhante. E a verdade é que tanto o Carlsen como o Nepo aproveitaram essas ideias de campeonato do mundo. E eu acho que essa partida é fantástica por causa disso, porque quando isto acontece, eu estava a ver, claro, em direto o jogo, e quando isto acontece, eu comecei a pensar, será que o Carlsen vai jogar F4? Será que o Carlsen vai jogar as ideias da H4? Ou será que o Carlsen vai jogar posicional? E depois de jogar posicional, será que ele vai jogar tipo cavalo G, cavalo F? Será que ele vai jogar H4, H5? O que é que ele vai fazer? E este valor, este jogo valor, mesmo apesar de ser uma partida semi-rápida, é muito à frente, porque o Carlsen vai jogar cavalo F3. E vocês pensam, oh, cavalo F3, ele está a dizer, que coisa incrível. É incrível, sabem porquê? Porque a ideia, pura e simplesmente, ok, é um lance de desenvolvimento e aqui a ideia é o que é que ele vai fazer no meio jogo. Nós já sabemos que as pretas vão jogar A4, não é? Porque é o plano que o Ding Liren utilizou. A seguir eu tenho uma sugestão para vocês. Do lado das pretas, para quem gosta da defesa francesa. E ele agora joga H4. Incrível, incrível. Porquê? Porque isso é a pensar, claro, se ele jogar F4, a ideia da H4 é jogável, é interessante, as pretas vão jogar A4, mas agora o H4, apesar de ser o melhor lance segundo os engines, abre mais um bocado o rei e não é claro o que é que ele vai fazer com o bispo, porque ele transformou o bispo de C1, não é? Numa peça, basicamente, num bispo mau. E ele é um jogador muito prático. Ele, do ponto de vista posicional, ele é fortíssimo, não é? O Carlsen. E então, quando ele joga cavalo F3, ele garante que pode jogar as ideias de H4 e o bispo continua aberto. E claro, aqui o Nepo avança o peão, ele joga H4 e está feliz. Na minha opinião, o Nepo não devia ter jogado A4. O Nepo devia ter jogado, por exemplo, B5. Eu sei que não é o melhor lance segundo os engines, mas é interessante, muito interessante, porque não é claro como é que as brancas vão continuar isto. Provavelmente com um cavalo F4 e, ok, talvez dá uma B6 e temos um jogo double-edged, não é? Isso pode cair para os dois lados. É interessante, é interessante. Eu gostava muito de ver isso acontecer. Mas, ok, para os jogadores mais... O Nepo é agressivo, não é? Portanto, B5 faz sentido, eu não sei. Agora, historicamente, ele costuma ter tantas dificuldades a jogar contra o Carlsen que eu já não sei, acho que ele deve jogar para não perder, imagino. Pura e simplesmente ele começa o jogo a pensar, ok, quantos lances eu vou conseguir sobreviver? Eu não sei, sinceramente. Mas, ok, outro tipo de abordagem obviamente pode ser A4, dá uma B6, mas sinceramente B5, eu acho muito divertido. Agora, claro, ele quando joga A4, nós já sabemos que as ideias passam por jogar dama A5, que foi o que o Ding Liren colocou em prática. Isto aqui continua então com H4 e levanta-se aqui a questão. Dama A5, como é que o Carlsen vai continuar este jogo? Vocês, só para terem uma ideia, isto tecnicamente é uma miniatura. Este jogo teve 24 lances, ou seja, o Carlsen deu mesmo grandíssimo tarião. E esta, na verdade, foi a partida decisiva. Foi a partida que deu, portanto, o quarto ponto ao Carlsen, terminando o match a um jogo do fim. E então o que é que ele vai fazer? Ele vai jogar bispo D2,
basicamente para garantir que caso o peão toma, pura e simplesmente ele toma com o peão, e como é que o peão é A3, não há bispo B4, basicamente é isto. E portanto, aqui o Nepo joga dama B6 e agora lá está. Eu coloquei-me aqui um bocado na cabeça do Nepo também do ponto de vista das pretas. Porque o Nepo, tudo bem, ele joga dama A5, joga dama B6 para atacar o peão. Mas, imaginem que eu estou a jogar com um jogador que é pouco ambicioso. Bispo volta para C1. Como é que eu vou melhorar a minha posição? Provavelmente como um F6, não é? É importante saber isso, principalmente para quem gosta de jogar a francesa, porque a ruptura vai ser sempre através do F6. E se peão toma, pura e simplesmente cavalo toma, e vamos tentar explorar este tipo de casa, não é? Portanto, a casa é 4. Portanto, isto é importante. Por outro lado, aqui o Carlsen joga torre B1, muito, muito prático, mas eu também pensei, ok, e por que não dama C2? Dama C2, F6 e peão toma, cavalo toma, imagine. E, ok, agora talvez haja cavalo G5, porque esta jogada não existe, por causa da casa G6. Ou seja, é interessante, é mais agressivo talvez dama C2, não é? A questão é que, ok, aqui o Carlsen é muito prático e joga torre B1 e resolve os problemas todos, ele não está para se chatear. E depois de torre B1, aqui o Nepo joga bispo para E7 e não gosto, não é? Porque ele quando joga bispo para E7, como é que ele vai refutar esta ótima cadeia de peões, não é? As pretas precisam de fazer alguma coisa em relação a essa cadeia, porque, ok, atacar o peão da base faz sentido, mas agora que o peão da base está seguro, nós precisamos de ganhar espaço. E o problema é que este peão está a restringir muito aqui o espaço das pretas. Por isso, o Nepo tinha de fazer qualquer coisa. F6, na minha opinião, tinha de acontecer. Portanto, ele aqui joga bispo A7 e lá está. Importante. Vocês, se quiserem, podem meter no pause, vocês, mas aqui é importante a gente estar na cabeça dos dois. A nível defensivo, o que é que eu faria? A nível de atacante, o que é que eu faria? E eu, do lado do Carlsen, eu pensaria sempre, será que eu tenho H5? Será que eu tenho torre H3 e torre G, não é? Também interessante. E o Carlsen, pura e simplesmente diz, calma, tranquilo, não é? Não se passa nada. Eu não vou avançar, eu não vou jogar a torre, eu vou ficar à espera de ver o que é que este amigo faz. E então ele joga bispo E3. E vocês pensam, mas isso não está a fazer nada. Imaginem que dá uma volta para a 5. Eu estou sempre aqui a assumir lances de empate. Ele aqui provavelmente iria continuar com cavalo F4. E se peão toma, pura e simplesmente bispo toma. Porque este bispo não é bom. Não tem potencial, estão a perceber? O bispo bom será sempre o bispo de Casa Branca. Isto contra a francesa é certo. E o bispo mau é o bispo de Casa Preta. Portanto, como este bispo não tem potencial, ele não precisa de estar preocupado dentro com o bispo porque vai tomar com a dama e está tudo bem. Claro, as pretas têm algum potencial e o jogo tem muito caminho pela frente, mas é interessante o plano dele. E então, ele quando joga bispo E3, ele basicamente está a perder um tempo, mas não é a perder um tempo de forma passiva, não é? Porque o bispo estava para desenvolver, ele desenvolveu. Pronto. Não trouxe nada de novo à posição. Há aqui uma certa pressão no peão de C5, mas que não faz grandes diferenças para o desenrolar do jogo. Portanto, aqui as pretas fazem rock. E vocês? Não pode ser bom. Não pode ser bom e não pode ser bom. Porque, vamos lá ver. As brancas já jogaram H4. As brancas já têm um bispo aqui, aqui um bispo centralizado. Temos um cavalo que pode saltar diretamente. Temos uma dama que pode ir para C2 para criar pressão em H7. Temos um super, hiper, mega cavalo que pode ir para F4 ou para G. E temos uma torre que em 2 lances consegue atacar G7. Importante. O que é que as pretas têm? Uma dama que está no lado oposto do tabuleiro. Um bispo que está completamente morto, não é? Não sai, não vai a lado nenhum. Temos este bispo, ok, que é uma peça que tem tem algumas tarefas defensivas, mas este cavalo não vai ter facilidade em defender a ala de rei. Este cavalo também não vai ter facilidade em defender, principalmente se fizerem roque, porque o cavalo não tem a casa F8. Ou seja, perdão. Ou seja, as brancas têm as peças todas a apontar para a ala de rei. As pretas têm as peças todas na ala de dama. E o gajo vai fazer roque. Vocês.
Eu tenho certeza que alguns de vocês têm a mesma dúvida que eu tenho, a mesma curiosidade, que é qual era a carinha do Nepo quando ele fez rock, não é? E é claro, eu pensei nisso, eu pensei em vocês e eu vou mostrar-vos a carinha que ele tem no momento em que fez rock, para vocês analisarem aquela parte, lá está, psicológica do jogo, e vocês repararem, ok, temos aqui um Nepo descontraído, tudo zen, tudo paz e amor, e nós vemos aqui o Nepo a pensar um bocado, e eu gostava que vocês analisassem o comportamento do Nepo e o comportamento do Carlsen. O Nepo, no momento em que faz rock, eu vou meter no pause. Vocês, no momento em que o Nepo faz o rock, ele mete a mão na boca. Sabem o que é que isso significa? Mão na boca ele está a tapar a sua cara. É vergonha. Vocês, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas vocês, é vergonha. Ou seja, se ele não tem confiança neste lance, porque é que ele faz esse lance? Eu não percebo, ele tem 8 minutos e 43. Começou com 10, tem montes de tempo. O gajo que pensa mais um bocado, não é? É um super GM de 2.700 e tal, e no momento em que ele faz o rock, ele tapa a boca. E nós vemos automaticamente o Carlsen a jogar cavalo F4. Vocês, o Carlsen nem pensou. E vejam a diferença de comportamento. Isso já está no play. Portanto, isso já está no play, vocês. Portanto, vemos o Nepo completamente em pânico. Estão a ver? Então temos aqui os comentários e tal, mas vemos o Nepo completamente em pânico, sempre com a mãozinha na boca. E vemos aqui o Carlsen focado, concentrado, a pensar no jogo e a jogar praticamente ao toque. Portanto, epá, lá está, não sei, não é, para mim não faz muito sentido, porque é um erro que eu penso que jogadores de 1700, 1800, 1600 até, não iriam cometer. Porquê? Porque nós temos uma coisa chamada sentido de perigo, não é? E eu nunca faria isso, eu não sei, não é um lance muito natural. E a verdade é que vocês, se olharem para a gestão de tempo, o Carlsen tem 9 minutos e 10, o Nepo tem 8 minutos e 44, ou seja, tem muito tempo. E claro, como vocês já viram, aqui o Carlsen joga cavalo para F4. Portanto, isto aqui continua com dama para B3 e basicamente ele, quando joga dama B3, ele está a dizer: troca-me essa dama que eu estou em pânico. E é claro que o Carlsen não lhe interessa trocar a dama porque tem um potencial gigante de ataque. Portanto, ele aqui tira a dama para C1. Vocês podem pensar, entre dama C1 e dama D2 é a mesma coisa, sim ou não? É assim, na verdade, dama D2 dá igualdade. Porquê é que dá igualdade? Porque se peão toma, aqui, na verdade, se peão toma aqui, provavelmente irá existir bispo A3 e a torre não consegue sair de B1. E portanto, aqui o Carlsen avalia muito bem e, se repararem, passa de 9 minutos e 9 para 9 minutos e 4. Ou seja, ele tem um instinto fantástico. Portanto, isto aqui continua com peão toma, e ele agora tenta aqui infiltrar de algum modo o cavalo na casa C4. Mas é claro, vocês, só para terem uma ideia, isto já é uma vantagem decisiva, porque neste momento o Carlsen já tem cerca de 1,5 ponto. Portanto, isto aqui continua com bispo para D3. É claro, a dama não pode tomar porque o cavalo está a defender. E depois de H6, mesmo para tentar minimizar os danos, eis que surge dama H3. Qual é a ideia de dama H3? É entrar em G3 e criar pressão no peão de G7. Portanto, isto vai continuar com cavalo e, é claro, bispo ataca a dama. Aqui está tudo bem. E se repararem, aqui a torre em H3 faz todo o sentido porque cria pressão na dama, há o potencial de ataque aqui na aula, e quando este cavalo sair, por exemplo, para H5, nós também estamos a libertar aqui o potencial na casa H6. Ou seja, as pretas estão completamente amassadas. E só para terem uma ideia, este é o 18º lance, ao 24º, o Nepo desiste. Portanto, isto aqui continua com dama a recuar e, é claro, cavalo H. Muito, muito forte. Este rei não tem forma de ser protegido. Portanto, isto continua com cavalo toma, mesmo naquela eu preciso trocar material para sobreviver, e depois de dama toma, o que é que as pretas têm? Nada. F5. F5, que é para ver aqui se consegue resolver os problemas. Aqui é muito importante. A captura na passagem seria um erro, porque cavalo toma e, na verdade, a dama não iria capturar o peão porque isto destapava o bispo. Portanto, aqui, na verdade, a melhor abordagem é mesmo torre.
E vocês pensam, mas leva duplo. Não, há aqui um cavalo, há aqui uma torre, há aqui uma dama. Portanto, este avanço pura e simplesmente daria origem a uma vitória fácil para as brancas. Porque torre toma, rei foge, torre H7, rei foge e talvez, não sei se cavalo toma F4, não é? Porque o bispo está a defender a torre e está tudo bem. Portanto, isto aqui, claro, não aconteceu. Em vez disso, o Nepo jogou torre para F7 e depois de torre F7, aqui o Carlsen, claro, toma um peão porque é grátis, a torre está aqui a pregar o peão de G7 e depois de bispo volta para F8, aqui o Carlsen vai jogar esta posição com uma classe enorme. Isto porquê? Porque ele vai jogar dama G6. Porquê é que isto é uma classe enorme? Simples, porque vem aí cavalo F6 e se o rei foge nós temos mate. Portanto, é muito violento. Aqui, claro, isto já não aconteceu, isto fui a fazer as análises. Aqui no momento em que portanto, o Carlsen jogou dama G6, imediatamente o Nepo desistiu. Porquê, vocês? Imaginem, ok, que o rei tenta fugir. Na verdade, cavalo G5, não é? E é mate imparável. Por outro lado, mais o que é que as pretas podem fazer? Podem tentar sobreviver oferecendo o bispo. Mas é feio, não é? Porque peão toma, dama toma e pura e simplesmente rei F1. A dama pode aqui tentar dar cheque e pura e simplesmente posso tapar com o bispo se quiser, mas posso jogar rei G1. E aqui não há nada. A única coisa que as pretas podem fazer é oferecer peças. Ou seja, é uma posição completamente miserável, é uma posição horrível para o Nepo. E vocês pensam, fogo, então o Carlsen é um jogador de ataque fortíssimo. Vocês, o Carlsen é um jogador muito forte, a verdade é essa. E só para vocês terem a verdadeira noção do valor do Carlsen, vejam a naturalidade com que ele concretizou a posição. Tenho aqui a imagem, então vejam só. Aqui nós vemos o Nepo completamente em apuros. A nível de tempo, como vocês estão a ver, o Nepo está com 2 minutos e 32, o Carlsen está com 7 minutos e 20, ou seja, a nível de tempo completamente esmagador. O Nepo sempre com a mãozinha na boca, completamente desatinado, e o Carlsen está a jogar depressa, praticamente ao toque. E aqui, no momento em que o Carlsen joga dama para G6, pura e simplesmente o Nepo diz, não vale a pena. Ele disse, acho que ele até no final não percebi ao certo. Ele até disse, eu acho que estava ganho na variante XPTO, mas vocês, tretas. Aqui o Nepo nunca teve em vantagem. Podia ter atingido uma posição talvez ligeiramente superior no início, mas isso teve a ver pura e simplesmente com a abordagem, com a estratégia que os dois decidiram utilizar. Portanto, esta partida mostra-nos a versão do Carlsen para a linha que o Gukash jogou. Claro, o Carlsen não jogou a abordagem de F4, em vez disso jogou, portanto, aquela abordagem de cavalo F3. É muito interessante, é muito divertido e mostra-nos que, efetivamente, o Carlsen é um tubarão, é um jogador muito forte. A nível de análise do Chess.com, o Chess.com deu uma precisão de 90 ao Carlsen e de 77 ao Nepo, ou seja, mostrou que o Nepo realmente hoje em dia provavelmente tem problemas a jogar contra o Carlsen. No final de contas, já perdeu a final do Campeonato do Mundo da forma como perdeu, bastante violenta, e sinceramente eu acho que o estilo do Carlsen encaixa-se na perfeição com o estilo do Nepo, porque o Carlsen joga para os finais e é muito posicional. O Nepo é um jogador dinâmico, é um jogador que gosta de destruir a sua posição, e então eu acho que realmente o Nepo muito dificilmente vai ter hipótese de jogar contra o Carlsen. Não teve no passado e acho que a tendência agora é provavelmente para descer. Nós já vemos isso no próprio rating do Nepo. O Nepo já teve 2.800, agora está com 2.758, portanto já está a descer um bocado, está a mostrar aqui alguns sinais de declínio, enquanto o Carlsen continua sempre 2.838, já teve um rating mais elevado, mas continua a ser um tubarão bastante forte. Bem, vocês, espero que tenham gostado desta análise. Já sabem, se gostaram, façam um like. Se ainda não seguiram o canal, juntem-se. Obrigadíssimo ao pessoal que se juntou no último mês. Atingimos os 3.000 seguidores.
é excelente, é espetacular e fiquei bastante contente e deixa-me com bastantes expectativas em relação ao futuro do canal e ao futuro dos próprios conteúdos que nós vamos criar. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, coloquem nos comentários. Se tiverem gostado dos conteúdos, digam também, que eu gosto de saber a vossa opinião. E bem, vocês, e no momento em que eu estou a fazer este vídeo é dia 24 de dezembro, por isso muito boas festas a todos e uma ótima entrada no novo ano. É claro, eu já estou a dizer isso, mas amanhã vai haver mais material. Portanto, continuação de uma boa noite vocês e já sabem, fiquem por aqui, tem aqui deste lado a lista de partidas analisadas e deste lado a sugestão do YouTube. Bem, boas festas pessoal, grande abraço a todos, tchau.